O Conselho Nacional de Justiça publicou uma série de regras para magistrados durante a condução das eleições deste ano. De acordo com as normas que foram definidas, juízes que fizerem declarações ou publicações que coloquem em dúvida o sistema eleitoral podem sofrer punições. De acordo com o teor das regras, os magistrados que podem sofrer processos administrativos caso coloquem em dúvida a segurança e transparência das eleições. A decisão vale também para juízes, desembargadores e ministros que estão afastados em razão de medidas disciplinares. De acordo com o CNJ, a determinação ocorre em razão do acirramento da polarização em torno do pleito deste ano e também da escalada de violência relacionada à política partidária. As normas valem para magistrados que estejam ou não lotados na Justiça Eleitoral. De acordo com o documento publicado pela instituição, ficam vedadas, abre aspas, manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia, ainda que em perfis pessoais próprios ou de terceiros que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou que gerem infundada desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições, fecha aspas. Tá, e portanto, essa decisão do CNJ e, de acordo com ela, a determinação ocorre em razão do acirramento da polarização em torno do pleito desse ano e a escalada de violência relacionada à política partidária. As normas valem para magistrados que estejam ou não lotados à Justiça Eleitoral e também, além disso, os magistrados também estão proibidos de fazer associação de sua imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios da internet, podcasts ou canais de rádio ou vídeo que sabidamente colaborem para a deterioração da credibilidade do sistema judicial e eleitoral brasileiros ou que fomentem a desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. Por outro lado, o Conselho estimula que as redes sociais sejam usadas para estimular a confiança no sistema de votação, na justiça eleitoral e a promoção dos direitos políticos na sociedade. Então, na prática, foi feito o seguinte, tem uma lista lá orientando em quais canais os magistrados podem ou não podem falar. Na verdade, magistrado não deveria falar nunca. Juiz se pronuncia nos autos. Nos autos. Não tem que dar live, não tem que participar de podcast, não tem que fazer nada. Nada. O que a gente vê hoje é uma disputa de atenção do judiciário com outros segmentos da sociedade. Deputado, senador tem que falar com o povo, porque eles são representantes da população e porque a cada 4 anos eles têm que pedir votos. O executivo, governadores, presidente, prefeitos, tem que falar com o povo, porque eles são representantes eleitos pelo povo e a cada 4 anos tem que validar ou revalidar esta representação. O judiciário não fala com o povo. O judiciário é nomeado através de concursos, né, ou outras formas diversas, e tem muito poder. Então, eles são um poder inquestionável do ponto de vista democrático. E por isso eles não podem ter opinião. A opinião é nos autos. É seguir a lei. E o poder deles é relativo, escola, porque o poder deles é só pegar um caso e adequar a lei. Aqui cumpriu, aqui descumpriu. É só essa a função. Tá tudo escrito. Não pode ficar inovando, inventando. Infelizmente não é o que a gente vê por aí. Então, a decisão do CNJ é boa, é importante, mas teria que aconselhar ainda mais profundamente. Não falem nada, só fala nos autos. Básico, né? Uma frase já valeria, mas eu fico me perguntando se precisava falar isso daí na altura do campeonato que a gente vive, sabe, Mark? Mas enfim, são decisões que vêm para tentar dar uma balizada em tudo isso que a gente está vivendo. É válido, como você disse, mas juiz sabe a posição, ou magistrados sabem a posição ou o posicionamento que devem ter. E não precisava de uma cartilhazinha para esse tipo de coisa. Mas faz parte da narrativa, escola. Veja, está se construindo no Brasil uma situação pré-guerra. Eu tenho essa impressão. Porque veja, agora o Fachin proibiu de comprar arma de fogo, né? Ele aí decretou contra o decreto do Bolsonaro que flexibilizou a compra de armas de fogo. Aí o CNJ vem e fala, olha, tá muito perigoso, não fale nada. Aí o outro na frente, não pode estar com o celular na urna porque isso é pecado. Está se construindo um clima de guerra no país, como se o próximo 3 de outubro, é 3 ou 2 eleição? 2 de outubro. 2 de outubro, perdão, fosse acontecer uma ameaça de um ataque civil às instituições. E não é verdade isso. Não é verdade. Eu já falei aqui mais de uma vez, tem aquele filme que é muito bom, escola, A Nova Lei, que, né, na ficção se constrói um sistema que você prevê crimes no futuro. Aí o cara viaja no tempo
proibir o crime, para evitar que ele aconteça. Não há punição antes de que algo aconteça. Então, esse espantalho que muitas pessoas criaram, essa narrativa de que há uma guerra civil iminente, ela não é verdadeira. E o Poder Judiciário não pode embarcar nessa. Não pode embarcar nessa. Não há punição de crime futuro. Não há punição de crime futuro. Isso é loucura da cabeça das pessoas. Essa narrativa maluca. O Fachin, por exemplo, decretou hoje que aqueles decretos, são 4 decretos que o Bolsonaro editou, flexibilizando a compra de armas de fogo, estão revogados. Essa discussão já vinha se arrastando no Congresso, Escola. Eles legislam tanto que eu tô até confundindo aqui. Essa discussão já vinha se arrastando no Judiciário, no Supremo. Aí o Nunes Marques pediu vistas. Esse pedido de vistas é sempre polêmica porque não há tempo para eles liberarem o processo para julgamento de novo. Então, ele fez isso para meio que engavetar, ao que parece. E aí os partidos ficaram nervosos, os 2 partidos, o PT e o PSB, e entraram com um novo pedido para explicar, que os ouvintes estavam falando ali, por que o Nunes Marques pediu vistas e mesmo assim o Fachin decidiu. Então os partidos entraram com um novo pedido de liminar. A liminar vem quando algo é urgente. E o Fachin, como é o relator do caso, deu a liminar suspendendo os decretos. Então, é a narrativa que eu tô te contando aqui. Olha, não vamos deixar comprar arma de fogo porque o pessoal vai pra guerra. Não vamos colocar o celular na urna porque o pessoal vai tirar foto da urna não funcionando e vai provocar a guerra. Nós vamos também fazer não sei o que para proibir um confronto. E assim vai. E assim vai. Só que eu não sei eu não vivo nesse país. Para mim parece que há sim uma disputa polarizada, como sempre houve no Brasil, Escola. Vamos relembrar aqui. Como que eram as eleições antes? Não era entre PT e PSDB? Não sempre foi assim? A Dilma e o Aécio. O FHC e o Lula. O Brasil sempre teve eleições polarizadas. Isso não é novo. Tem um tom a mais? Até concordo que há um tom a mais. Mas o Brasil sempre se dividiu no segundo turno. Até porque sempre tivemos segundo turno nas eleições. Agora que o PT quer vender que não vai ter. E as pesquisas já mostram que vai ter. Então, sempre foi eleição polarizada. E nós temos que, claro, trabalhar para a democracia imperar, para que a discussão fique no campo das ideias, óbvio, mas não precisa nem dizer, como a Escola falou muito bem aqui, não precisa dizer isso para ninguém, isso é natural do processo. O não natural é o que está acontecendo agora, das pessoas inventarem uma narrativa e quererem achar regras, subterfúgios, de ficar dando canetada em torno de algo que não existe. Não há hoje um confronto armado no Brasil. E o argumento do Fachin é frágil, ele coloca ali que porque estudos mostram que quanto mais armas de fogo sendo compradas, maior a violência. Fachin, olha o Brasil hoje. Os números caíram. Há mais armas de fogo e menos homicídios. São dados públicos do Ministério da Justiça. Então, os estudos nesse sentido existem, mas também estudos no sentido contrário. E o juiz tem que levar os dois em consideração. Não dá só para colocar a sua ideologia lá. Então é lamentável, mais uma canetada, como eu disse aqui, entre tantas outras, e virou mais, porque ali parece-me que muita gente vive numa bolha achando que vai ter uma guerra explodindo no dia 2 de outubro. Inclusive o Álvaro Veronese, ele perguntou sobre essa questão das vistas pedida pelo Nunes Marques, né? Aí, no despacho do Fachin, ele disse que o seguinte, que por mais que seja recomendável aguardar o voto do Nunes Marques, indicado ao STF por Bolsonaro, a decisão precisava ser tomada levando em conta o fato de já ter passado mais de um ano desde o início das deliberações. Na verdade, a justificativa do Fachin é isso. Demorou, fui lá e tomei a decisão, tomei a frente da situação. Mas dentro da tradição do Supremo Tribunal Federal, isso não deveria acontecer, Escola. Até porque isso é encarado, ou pelo menos era encarado até então, como um desrespeito ao seu par. Se o ministro pediu vistas para estudar melhor o assunto, então tem que aguardar ele vir com a opinião dele. Mas hoje o STF já... As tradições não são mantidas. Não é uma regra, né? Esse era um acordo de cavalheiros, digamos assim. Porque o Fachin pode fazer o que fez, tanto que fez. Agora, é isso, mas por quê? Daí vamos falar o português claro aqui, porque o Nunes Marques é visto como um ministro bolsonarista. Então, por isso, daí eles desrespeitam lá, porque acham que a nomeação dele foi menos importante que a dos outros. Então é isso. Ninguém fala que o Fachin é um ministro dilmista, fala? Quem que indicou ele? A Dilma. Mas ninguém fala isso. Agora, o outro que o Bolsonaro indicou, daí tem o carimbo na testa. Então tá bom, ele tem mesmo. Ele e o Mendonça foram indicados pelo Bolsonaro.
Todos os outros foram indicados pelo PT. E ninguém fala nada, todo mundo finge que não, mas é normal, só os dois estão errados. Por que só os dois estão errados? Então vamos colocar o adjetivo em todos. Ó, o Fachin, indicado por Dilma Rousseff, tomou essa decisão que é contra o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Tá vendo como a briga política lá também existe? Isso que tá errado. A crítica é essa. A crítica é essa. É partidarizar a discussão e não ter o judiciário como referência de quem tem que produzir harmonia entre os poderes. Essa é a função do judiciário. Não é colocar fogo no troço. É pacificar. Mas daí quando a gente vê isso, percebe-se ali que tem um pessoal com a tocha na mão querendo tocar fogo em tudo. Hoje nós temos mais ministros petistas, né, indicados no STF, né? Se não me engano. Todos os outros. Acho que o mais antigo é o Gilmar Mendes, que foi FHC. Foi FHC. Né? Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli foram indicados pelo Lula, o Luiz Fux, a Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso e o Fachin pela Dilma, Alexandre de Moraes pelo Temer, Nunes Marques e André Mendonça pelo Bolsonaro, só a título de curiosidade para vocês, nossos ouvintes. Então, só retomando aqui, a escola fez a leitura completa. Dos 11, só 3 não são do PT. São os 2 novos, o Mendonça e o Nunes Marques, e o Gilmar, que é o mais antigo, do FHC. Que é do FHC ainda. Todos os outros são do PT. Mas aí eles rotulam só nos 2 o bolsonarismo. Não colocam no Gilmar um ser tucano e não colocam nos outros ser petistas. Então, é isso.